ele não tinha vergonha de ser chamado homens de Davi. Muito pelo contrário, eles tinham muito orgulho de fazer parte daquele reino. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Isso está na Bíblia, né, irmãos? Como guerreiro, ele conquistou territórios. Ele não experimentou derrotas enquanto ele estava reinando, mas ele sabia quem é que dava livramento para ele. Ele sabia. E na mesma carta de 2 Samuel, no capítulo 8, verso 6, diz assim, ó: e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Aleluias! Mas ao seu lado tinha aqueles homens que o apoiavam 100% do tempo. Mas quem eram esses homens, irmãos? Quem eram esses valentes de Davi? A palavra nos retrata também quem eles eram. No passado, eles eram homens sem perfil, sem qualquer perfil. Todos eles eram desprezados pela sociedade. Todos eles não tinham nenhum currículo, não tinham nenhum valor. E quando Davi fugiu de Saul, né, Davi conheceu esses homens na caverna de Adulão. E lá era um lugar totalmente inóspito, um lugar onde Davi experimentou dor, angústias, e também era um esconderijo para essas pessoas, um refúgio, né, daquelas pessoas que estavam rejeitadas pela sociedade, endividadas, mas, sobretudo, esse foi um lugar de treinamento para Davi. Amém, irmãos? E isso retrata, segundo em 1 Samuel 22, 2, diz assim a palavra, ó: ajuntaram-se a ele todos os homens que achavam em aperto, em todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. Olha só, gente. E ele se fez chefe deles, era com eles uns 400 homens. Que exército, já era um exército, né, gente? E Davi, ele se tornou o chefe deles, ele os capacitou, ele treinou aqueles homens. E quando Davi saiu da caverna, quando saiu desse lugar de dor, de sofrimento, de angústia, inclusive o Salmo 142, depois eu quero que vocês meditem nele, os historiadores falam que Davi fez esse salmo dentro dessa caverna de Adulão. E quando ele sai daquela situação, ele reconhece o valor daqueles homens. Eles se tornam homens de confiança, de grande valor, e eles ficaram conhecidos para a eternidade como valentes de Davi. Aleluias. Em comparação a esses homens, nós temos aqui a primeira aplicação do texto para nós. E eu queria fazer isso através de uma pergunta. Quem era você antes da sua conversão? Quem era você? E a resposta, ela pode estar em Colossenses 1,13, pelo menos para mim. Ela fala assim, ó: o qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho em seu amor. Aleluias! E como você é conhecido hoje, irmãos? Faz uma análise aí. Tem que ter mudança, hein, irmãos? Em nome de Jesus. Davi tinha uma equipe extraordinária. A respeito de alguns, ele escreveu aqui na palavra, né? E um deles foi Eleazar. Está no verso 10, ó. Feriu os filisteus até lhe cansar a mão e a espada ficar pegada. Eleazar, ele tinha algumas características aqui impressionantes, pelas quais ele ficou conhecido como um dos 3 desses 400 ou 600, ou nem sei quanto número de soldados daquele reino, mas ele ficou conhecido entre os 3. E a primeira característica dele é essa aqui, ó, a fidelidade. Fidelidade. Vai colocar aí no telão para vocês darem uma olhada. Eleazar, ele simplesmente não era um problema dentro do reino, mas ele era a solução. Antes de encontrar Davi, né, gente, ele realmente não tinha um bom testemunho, mas depois que ele encontrou Davi, ele virou uma bênção. E isso é ser discípulo, gente.
Ele estava com Davi, ele aprendeu com Davi. Um dos grandes segredos da vitória de um valente, ela é a fidelidade ao seu líder. Amém, irmãos? Quantos e quantos são ingratos? Que os líderes eles se dedicam, perdem seu tempo em ensinar, em mostrar o caminho, e muitos o desprezam, e, na verdade, esquecem de onde que eles saíram, né? Quem eles eram. E Eleazar, ele tinha uma aliança com Davi. E, de uma certa forma, uma gratidão, porque Davi ele foi um instrumento de tirar ele daquele lugar dos rejeitados, tirar ele daquele lugar deprimente, sem recurso, e até sem nenhum tipo de conforto. Era uma caverna escura, gente. Eu pesquisei, os poços de água, eles fizeram fora da caverna, então, toda hora que eles iam meio que sobreviver, eles estavam em risco de alguém vê-los, de alguém atacá-los. Né? Isso é impactante. Da onde que nós saímos e da onde que Davi tirou esses homens? A segunda característica, gente, é a superação de esforços físicos. E diz a palavra, ainda no verso 10, né, que Eleazar, ele se cansou. Até lhe cansar a mão, diz o texto. Na verdade, não existe guerra sem luta, irmãos. Não existe guerra que você não se sinta cansado. Alguns ainda pensam que podem se tornar guerreiros e vencedores e alcançar até livramento, sem ter qualquer esforço, dentro da sua casa, dentro da sua vida, e não se preocupando ao que está em redor, só olhando realmente no que está a sua visão, à sua frente, né? E como isso é triste. Acho que foi em 2004, gente, eu fui numa excursão lá para o Rio de Janeiro. Vou contar um testemunho aqui de livramento. É aquelas excursões de bate e volta que só louco faz. Eu era louco, irmão, não sou mais não, tá? E tinha ali um passeio entre esse bate e volta, que a gente chegava no Rio de Janeiro muito cedo, e a gente ia para Copacabana. E aí lá, todo mundo afoito, todo mundo querendo entrar na água, né? Uns vendo o mar pela primeira vez, e está lá, o ônibus todinho dentro do mar. E aí eu vi umas ondas mais fortes e um cantinho à esquerda assim que estava menos. Falei, não, eu vou entrar ali. Só que eu não sabia, gente, porque ali era, na verdade, depois eu descobri o termo, ele era uma corrente de retorno, aonde a onda bate e pega uma correnteza que vai para alto mar. E eu entrei ali, gente. E na primeira onda eu falei, cara, eu não vim aqui para tomar caixote, não. Eu vou passar por baixo, que eu não sou bobo. Passei por baixo. Quando eu levantei, veio outra. Passei por baixo. Quando eu olhei para trás, gente, que eu vi a praia, meu Deus, eu estava uns 200 metros da areia. E ali, naquela agonia, eu comecei a nadar. E o meu irmão mora lá, e falou assim, ó, sempre que você estiver no mar, você não nada reto, você nada de lado. E assim eu fui. E assim eu fui. E não percebendo que estava saindo do lugar, e ficando longe. E bateu aquele pânico, aquele desespero momentâneo. E onde a minha cabeça começou a palpitar, assim, uma dor de cabeça. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que sair dessa situação. E hoje eu posso ver que Deus não me deu só livramento. Apesar que isso foi o maior milagre que eu já pude experimentar. Mas Ele me deu estratégias. Ele me deu sabedoria. E, mais ainda, eu pude conhecer o meu lado atleta. Gente, eu nadei. E antes eu não queria tomar caixote, né? Não sei se esse termo todo mundo conhece, mas aquele momento que a onda te bate, te leva para longe. E eu falei, cara, o único jeito de eu sair daqui é tomando esse caixote. E eu fiquei esperando, boiando, já parei de nadar, e quando a onda veio quebrando, eu abri os braços. E isso foi umas 3 ondas, gente. Quando eu estou chegando na praia, vem o segurança, né, o salvaguarda, salva-vidas. E já naquele modelo, né, carioca de ser, né, já me abençoando, né.
E eu ainda fui arrogante, não encosta em mim não, que eu estou bem. E assim eu desci, saí do mar e cheguei até a areia. Quando eu cheguei à areia, Copacabana todinha, parecia que eu estava vendo a Madonna, me olhando, entendeu? E esse foi um grande livramento. Hoje eu consigo ver, porque na época nem convertido eu era. E Deus opera um livramento. Amém, irmãos? O cansaço físico, gente, ele é natural, daquelas pessoas que se envolvem e se dedicam no trabalho. É normal. O valente, ele não tem preguiça, ele não se esconde, ele não foge, ele não escapa quando vê algo para fazer. Ele se coloca na posição. O valente, ele não fica preso em casa, preocupado somente com as suas coisas. Não. O valente, ele olha com todo. Ele olha o seu povo, ele olha para o próximo. E Paulo alerta a Timóteo que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Isso está em 1 Timóteo 2,4. Ele dá tudo de si. Para o valente, ele não tem tempo ruim. Ele não tem chuva, não tem sol escaldante. Ele se coloca na posição. Por quê? Porque ele tem uma mente excelente. Ele tem uma visão de conquista. Ele sabe qual é a sua função. E ele não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Apesar dos cansaços da nossa jornada, nós temos que seguir em frente. Nós temos que seguir em frente. Nós fomos chamados para uma conquista. E Davi aqui, gente, é uma figura de Jesus, nosso Senhor. Os que se acham em aperto, endividados, amargurados de espírito, são chamados à restauração para uma conquista. Amém, irmãos? Davi, ele entendeu que foi Deus que tirou de trás das malhadas. Foi Ele que o livrou das mãos do gigante. Foi Ele que os livrou da perseguição de Saul. Foi tudo Deus. E foi Deus também que prometeu para ele que ia ser rei de Israel. E ele acreditou nessa promessa. E a partir daí ele fez o que ele podia fazer de melhor. De melhor. E os seus discípulos, eles seguiram o seu exemplo. Porque Davi era um modelo de valente. Aqui nós não estamos falando de um rei dentro de um palácio que só dava ordens, não. Davi era um guerreiro, ele era um valente, ele ia para as guerras, ele estava na frente das batalhas. O cansaço físico não nos parou, não os parou. Noites mal dormidas também, gente, às vezes a gente tem. O cansaço do trabalho também tem. O cansaço psicológico também nos abala, mas nós temos que seguir em frente. Amém? A terceira característica de um valente é a perseverança. E diz o texto, até lhe cansar e ficar pegada à espada. Eleazar, ele não parou, ele lutou, tanto que a espada e a mão dele se tornou uma coisa só. Isso é tremendo, gente, porque muitas das vezes, quando a gente está sobrecarregado de peso, a primeira coisa que nós fazemos é soltar a mão, soltar o peso. Mas não, a mão dele ficou colada, era uma coisa só. Jesus, ele nunca parou até cumprir o propósito do Pai. Por mais difícil que fossem as circunstâncias, ele cumpriu o seu papel. Um atleta em uma Olimpíada, né, gente? É a mesma coisa. Ele não pode parar de correr. Ele não pode parar nem para olhar para a plateia, porque senão ele vai se distrair. O ritmo é altíssimo. A concentração é altíssima para ele chegar até o final. Não podemos parar diante dos problemas. Amém, irmãos? Amém. Paulo diz, 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. A constância da guerra, gente, muitas vezes é um desafio para nós. Porque você manter o ritmo alto
quem já foi atleta aqui, tem o baianinho ali, né, de Mauá. Não, Mauá não, desculpa aí. Tem um baianinho lá de... Como é que é o nome da cidade, irmão? Oh, é isso aí, tá bom. Então, ele não diminuiu a sua constância. Ele parou. Se ele estivesse andando a 20 por hora, ele continuou 20 por hora. E como é difícil isso em nossas vidas, né, irmãos? A nossa vida, na verdade, é uma eterna montanha-russa, né? Às vezes a gente está lá em cima, cheio do poder, cheio da glória, e, de repente, no outro dia, você está lá, amargurado, com o coração contrito, aflito, e só podemos buscar forças em um lugar, que é o lugar de oração, é o lugar de livramento. Amém, irmãos? Paulo nos ensina em Efésios 6:17, que devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E isso tem tudo a ver com o texto, né, gente? Nós estamos falando de espada, de luta. Mas o único problema é que ler e meditar na palavra simplesmente, ela não surte tão efeito assim. Senão era muito fácil, né, gente? Senão todos os estudiosos aí, todas as pessoas cultas que gostam de ler livros, né, eram cheios do Espírito Santo. Mas o valente é aquele que vive a palavra e ela usa consigo. É como se fosse um lutador com uma espada sempre pronta para desembaiar. Essa é a palavra de Deus em nossos lábios. Eleazar não conseguia mais abrir a mão e soltar a espada. A sua mão ficou pegada na espada. Todo valente tem uma espada, gente. E a nossa arma hoje, ela não é uma espada de metal, de aço, ou sei lá de que for o material, mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Aleluia! Nós temos que usar essa arma espiritual, irmão. Sermos valentes. Porque pela palavra as trevas dissipam, os demônios fogem, as maldições elas são quebradas, a salvação é garantida e a vida de Deus se estabelece em nós e através de nós. Amém, irmãos? Terceiro lugar, Deus usa pessoas para operar livramento. Eleazar, o valente de Davi, guerreou como se tudo dependesse dele. E essa postura é uma postura realmente de um vencedor, de um guerreiro. Ele sabe, como nós sabemos também, que cada um somos membros de um corpo. Cada um faz parte de uma vitória conjunta e também, por não dizer, individual. E essa vitória aqui que Eleazar fez, ele colocou que como se fosse tudo dependesse dele. Ele não se importou com outros membros, com o que os outros estavam fazendo, porque a palavra diz que todos estavam correndo, todos estavam ali, todo mundo pegou o vazare, saiu e deixou lá. Ele não, ele se colocou na frente da batalha. Ele sabia, na verdade, que não poderia acabar com aquele exército sozinho. Ele tinha consciência disso. Amém? Mas ele tinha fé que o Senhor ia operar milagre, que o Senhor ia operar livramento. Ele creu que Deus era capaz. E essa fé que eu e você, nós precisamos praticar. Que Deus é o mesmo Deus de ontem e de hoje. É o mesmo Deus que livra. É o mesmo Deus que te abençoa, que te guarda. Amém? E no verso 10, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. O valente, gente, ele disponibiliza os recursos, ele dá alimento, ele pensa na coletividade, ele não pensa só em si mesmo. Todos puderam usufruir dos despojos, pois o valente, ele não é egoísta. E isso é muito forte, porque por muitas vezes a gente pode se engrandecer e falar assim, ó, tá vendo aqui, irmão, ó, foi eu que fiz, eu que lutei, eu que fiz. Não, irmãos, nós não podemos ter esse pensamento, nós temos que pensar que Deus nos livrou,
E a minha vitória é a vitória do meu irmão. Amém? Só os libertos são valentes e alcançam o livramento. E a libertação, ela acontece primeiro no interior, dentro de nós. Mas o livramento não. O livramento ele é exterior. Todo mundo vê. Os libertos, eles já alcançaram pela fé a vitória. E combatem até alcançar o livramento. Eu e você, nós podemos ser esses agentes de livramento para outras pessoas. Amém, irmãos? Davi foi chamado para conquistar. Por ser valente, a sua equipe era valente. Só os valentes conquistam. A escolha é nossa. De que lado que você está, irmão? Dos valentes ou dos que fogem? Você escolhe permanecer em suas limitações ou avançar para novas conquistas? Aleluia, vamos avançar, né, irmão? E, em último lugar, eu queria que a igreja já ficasse de pé. Para o último tópico aqui, que é: não entregue o que é seu. Não entregue o que é seu. Nos versos 10 e 11, conta a história de Samá, que era mais um valente de Davi. Um valente que, mesmo diante de uma fuga em massa do povo de Israel, ele se colocou na posição de guerra, para proteger um campo de lentilhas. Era uma plantação de sustento daquele povo de Israel. Ele luta por uma causa nobre. Aquela terra, aquele suprimento, aquela plantação, era o sustento do seu povo, aquele campo. E aquele campo, ele estava pronto para ser colhido. E é assim que o inimigo faz. Ele te deixa trabalhar, ele te deixa plantar, ele te deixa regar. E quando o pasto está pronto, o pasto não, né, gente? Desculpa. O campo está pronto para a colheita, vem o inimigo e acaba com tudo. É assim que Deus age. Quais são as guerras que você tem entrado ultimamente? Qual é a causa que você tem que se colocado para entrar em guerras? Quais são os seus conflitos que você tem se envolvido e gastado suas forças? Interessante notar que Samá, ele entra na batalha sem saber o resultado, sem saber o que ia dar no final. Muitas pessoas aqui que, assim, até eu vejo muito isso, por conta até do meu ramo, que começa uma casa, começa a construir ela, e ela não sabe o resultado. Ela não sabe se ele vai conseguir terminá-la. Ele faz conta, separa valores, faz programações, mas ele não tem um controle de onde aquilo vai dar. Mas nós sempre temos escolhas. Ele decidiu em seu coração que, se fosse da vontade de Deus, ele ia nos livrar. Ele ia livrar aquele povo. E ele colocou no coração dele que ia lutar, queria fazer a parte dele, que por mais assombroso que fosse, você, uma só pessoa, um só soldado, e tantos inimigos ali pronto para guerrear, ele se colocou nesse lugar. E tudo depende da nossa visão, né, irmãos? Em Mateus 11:12, a palavra diz assim, ó: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Samá sabia que cabia a ele o desempenho, a atitude, a ação, mas o resultado sempre vem do Senhor. Porque quando a razão está alinhada com a vontade de Deus, aí, meu irmão, ninguém te segura. Não existe exército do inimigo que possa ganhar de você, que possa te derrotar. É tempo de renunciar ao medo, irmãos. A covardia, às vezes a passividade, a zona de conforto, e acreditar em Deus, que Ele vai fazer o sobrenatural, o extraordinário em nossas vidas.
Hoje nós não precisamos lutar com inimigos com espada, irmãos, com conflitos armados, para proteger o nosso sustento. Como Paulo declara em Efésios, a nossa luta ela não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Não se iluda, irmãos, continuamos em guerra, uma guerra espiritual, aleluias. Mas nós precisamos nos posicionar, irmãos, como os guerreiros valentes, mas tendo a certeza que temos um Deus que nos dá livramento, amém? Aleluias, vamos orar, irmãos. Não entregue a sua fé, não entregue a sua família, irmãos, não entregue seus sonhos, não entregue o que é seu. Oh Senhor, nós estamos aqui em unidade com a Tua igreja, Deus. Nos torne, Senhor, valentes, Pai, para que nós possamos, Senhor, ter forças e ter armas espirituais para combater, Senhor, todo inimigo que se levanta a cada amanhecer. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, Deus, nos dá livramento, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Não nos deixe, Senhor, cair na mesmice, Deus, acharmos, Senhor, que é tudo natural, mas que nós possamos abrir os olhos, Senhor. Tira as escamas, Senhor, de nossos olhos, Pai. Que nós possamos enxergar, Pai, o mundo espiritual, as batalhas, Senhor, as guerras, Pai, as guerras muitas vezes internas. Oh, Deus, nos dá livramento, Senhor. Livra a Tua igreja, Deus. Livra cada membro, Pai, cada família. Nos livra, Senhor, desse mundo, de tantas tentações, tantos prazeres, Pai. Oh, aleluias. Nos livra de todo mal. Aleluia.